Se tem comida sendo desperdiçada no seu restaurante, tem dinheiro indo junto. E o pior, muitas vezes o dono tenta culpar o fornecedor, tenta cortar custos, reduzir equipe, mas o caixa continua apertado, porque o problema não está só no que vai para o lixo, está no que escapa em silêncio antes mesmo da venda acontecer. O limão cortado que ficou em cima do balcão, a porção servida acima do padrão, a compra emergencial porque faltou o estoque, a alface que murchou, a carne que passou do prazo, o pedido errado que precisou ser refeito. O desperdício no food service funciona como um vazamento constante, silencioso e destruidor de margem. Eu sou Matheus TS e nesse vídeo vou te mostrar onde o desperdício acontece dentro da operação e o que você pode fazer para reduzir essas perdas de forma prática. Quando a maioria dos gestores ouve a palavra desperdício, pensa no produto que foi para o lixo. Isso existe, claro, e é sério, mas no food service o desperdício acontece em 4 frentes ao mesmo tempo, e as mais caras nem sempre são as mais visíveis. A primeira é o desperdício de insumo, e é mais óbvio, produto que vence, estraga ou precisa ser descartado antes de ser utilizado. Isso geralmente acontece por excesso de compra, armazenamento incorreto, falta de controle de validade ou ausência de giro de estoque. A segunda frente é o desperdício de preparo. E aqui muita operação perde margem sem perceber. São porções inconsistentes, rendimento mal calculado, sobra de mise en place, cortes mal aproveitados e preparo fora da ficha técnica. Uma carne que deveria ser servida com 180 gramas, mas sai com 210 gramas. Parece um detalhe, mas isso acontece 80 vezes por semana, são 2,4 kg de insumos sendo consumidos sem gerar receita proporcional. A terceira frente é o desperdício operacional. Aqui entram os pedidos errados, pratos devolvidos, retrabalho na cozinha, item cancelado depois de preparado e falhas de comunicação entre o salão, caixa e produção. Cada erro desse consome tempo, ingrediente e energia da equipe. A quarta frente é o desperdício de compra. Esse é o menos discutido, mas pode ser um dos mais caros. É o estoque comprado em excesso que para de girar, é a compra emergencial feita no último minuto pagando mais caro, é o capital parado na prateleira enquanto falta dinheiro no caixa. Ou seja, desperdício não é só comida no lixo, é a margem perdida em várias etapas da operação. O erro mais comum é tentar aplicar soluções genéricas antes de entender onde a perda realmente acontece. Uma pizzaria desperdiça de um jeito, uma confeitaria de outro, um restaurante à la carte tem outro padrão e uma hamburgueria tem outro. Por isso, antes de corrigir, você precisa diagnosticar. E existem 3 fases críticas onde o desperdício costuma aparecer. A primeira é o recebimento. Aqui entram problemas como peso divergente, qualidade abaixo do combinado, produto danificado ou entrega fora do padrão. O sinal de alerta é o CMV subindo sem aumento proporcional de vendas. A segunda fase é o armazenamento. Aqui entram a ausência de PVPS, temperatura inadequada, falta de etiquetagem e produto vencendo antes de ser usado. O sinal de alerta é simples: produto vencendo com frequência e inventário que não bate com o que foi comprado. A terceira fase é a produção. Aqui aparecem porções fora do padrão, fichas técnicas ignoradas, erros no horário de pico e consumo real de insumo maior do que o consumo previsto. O sinal de alerta é quando o estoque acaba antes do esperado, mesmo com as vendas dentro da média. E aqui vai um exercício prático. Durante uma semana, registre cada perda que acontecer, marque em qualquer fase que ela ocorreu, no recebimento, no armazenamento ou na produção. Não precisa começar com o sistema. Uma folha na cozinha já resolve. Depois de 7 dias, você vai ter um retrato muito mais claro de onde o dinheiro está escapando. Para tomar decisão, você precisa transformar desperdício em número. Porque quando você sabe onde a perda aconteceu ou quanto ela custou, você para de apagar incêndio e começa a atacar a causa real. Vamos a alguns exemplos. Imagine um restaurante à la carte que fatura R$60 mil por mês e tem 10% de desperdício. Isso significa 6 mil por mês, saindo direto da sua margem. Agora pense em uma pizzaria que fatura 45 mil com 10% de desperdício, são 4.500 perdidos por mês. E uma cafeteria que fatura 30 mil e reduz o desperdício de 12% para 4%, ela recupera 2.400 por mês. Em um ano, são 28.800 de resultado recuperado, sem aumentar preço, sem cortar equipe, sem trocar o cardápio inteiro, apenas controlando melhor o que já está dentro da operação. Para controlar o desperdício, você precisa de uma bússola.
E essa bússola se chama CMV. CMV significa o custo da mercadoria vendida. Ele mostra quanto a operação gastou em insumos para produzir o que foi vendido. Mas o controle fica ainda mais poderoso quando você compara o CMV real com o CMV teórico. O CMV teórico é calculado a partir das fichas técnicas, ou seja, com base nos pratos vendidos, o sistema ou a planilha calcula quanto deveria ter sido consumido de cada insumo. Já o CMV real mostra o que de fato saiu do estoque. Quando existe uma diferença grande entre os dois, provavelmente existe desperdício, erro de porcionamento, falha de registro, perda operacional ou até desvio. É tudo aquilo que saiu do estoque, mas não virou receita, e na mesma proporção. Em uma operação bem controlada, essa diferença costuma ficar bem pequena. Quando ela cresce, é sinal de que algo está acontecendo na prática e precisa ser investigado. E os itens mais críticos não podem ser acompanhados apenas no final do mês. Alguns precisam de controle semanal, outros até diário. O desperdício é consequência de uma operação sem processo. E antes de falar em tecnologia, existem 5 pilares que precisam estar minimamente organizados. O primeiro pilar é a compra. Compra não pode ser feita no improviso. Antes de comprar, você precisa saber 3 coisas. Quando existe estoque agora, quanto a operação vai precisar nos próximos dias e quanto precisa ser comprado, considerando validade, giro e espaço de armazenamento. Sem contagem de estoque, a compra vira chute. E quando a compra vira chute, ou falta produto, ou sobra produto, os dois cenários custam caros. O segundo pilar é o armazenamento. Aqui a regra é organização. Prateleiras identificadas, produtos etiquetados, validade visível e uma pessoa responsável por acompanhar o giro. A lógica principal é o PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. O produto mais próximo do vencimento precisa estar à frente a ser usado primeiro. Uma prática simples é usar etiquetas por cor para indicar o dia da semana ou a data de validade. Isso facilita a leitura rápida da equipe da cozinha na hora da rotina. O terceiro pilar é o controle de estoque. Esse é o coração da operação. Cada entrada e saída precisa ser registrada o mais próximo possível do momento em que acontece. Os insumos precisam estar com a data de recebimento, data de abertura e controle de validade. Também é importante definir estoque mínimo e estoque máximo de cada item. Assim, o gestor sabe quando a compra e quanto comprar sem depender da memória ou urgência. E aqui entra uma ferramenta muito importante, a classificação ABC. Nem todo estoque merece o mesmo nível de controle, mas você precisa concentrar a atenção nos insumos que têm maior impacto no custo e na margem. O quarto pilar é o cardápio estratégico. Um bom cardápio ajuda a reduzir o desperdício. Isso significa usar melhor os insumos que você já compra, evitar ingredientes que giram pouco, criar combinações inteligentes e valorizar pratos com boa margem e boa aceitação. Cardápio estratégico não é inventar moda, é vender melhor usando o que a operação já consegue comprar, preparar e controlar. O quinto pilar é treinar a equipe. Não adianta ter ficha técnica, etiqueta, estoque organizado e o processo se a sua equipe não entende, porque aquilo importa. A equipe precisa saber que 30 gramas a mais em uma porção, repetidos várias vezes por semana, viram quilos de insumo saindo da margem todos os meses. E quando o time entende o impacto financeiro da rotina, o comportamento muda. Nem todo insumo precisa da mesma atenção. A classificação ABC ajuda a direcionar o controle para onde ele gera mais resultado. A lógica é simples. Uma pequena parte dos itens costuma representar a maior parte do custo da operação. Por isso, não faz sentido gastar o mesmo tempo controlando sal e queijo mussarela, por exemplo. Seu queijo representa uma fatia muito maior do CMV. Os itens da classe A são os mais importantes. Eles representam poucos itens no estoque, mas têm alto impacto no custo e no faturamento. São produtos que precisam de contagem frequente, estoque mínimo e máximo bem definidos, ficha técnica rigorosa e atenção diária. Qualquer desvio nesses itens afeta diretamente a margem. Os itens de classe B têm um impacto intermediário. Eles precisam de inventário semanal e atenção quando tem validade curta ou variação de preço. Já os itens de classe C têm um menor impacto financeiro, pode ter reposição quinzenal ou a mensal, com controle mais simples. E a ideia não é controlar menos, é controlar melhor. Você concentra energia onde a perda dói mais no resultado.
A ficha técnica não é burocracia, ela é o contrato entre o que foi precificado e o que realmente é produzido. Se um prato foi precificado com 180 gramas de carne, mas sai com 210 gramas, cada venda está sendo subsidiada pela operação. E muitas vezes o gestor só percebe isso quando o CMV sobe no final do mês. Uma ficha técnica completa precisa ter gramagem de cada insumo, custo unitário atualizado, custo total da receita, rendimento, tempo de preparo, foto padrão da montagem e fator de correção de ingredientes. Um número muito importante é o FCR, que é o fator de correção de rendimento. Ele responde a uma pergunta simples: quanto eu preciso comprar para obter a quantidade utilizável de um insumo depois da limpeza, corte e preparo? A fórmula é FCR igual a peso bruto dividido pelo peso líquido. Por exemplo, se um frango inteiro tem FCR de 1,54 para obter 1 kg utilizável, você precisa comprar 1 kg 540 gramas. Se o quilo custa R$20, o custo real por quilo utilizável não é 20, é R$30,80. Isso muda completamente a precificação. O mesmo acontece com camarão, costela, alface, morango e qualquer insumo que tenha perda no preparo. Se o fator de correção não entra na ficha técnica, o custo real fica escondido. O custo escondido vira margem perdida. Treinar a equipe é uma das formas mais diretas de reduzir desperdício. E existem 4 práticas simples que ajudam muito. A primeira é deixar a ficha técnica visível nas estações de trabalho. Ela não pode ficar apenas em um caderno ou em uma planilha que ninguém abre. Precisa estar acessível para quem produz. A segunda é usar a balança de utensílios padronizados. Sem balança, não existe porcionamento consistente, existe estimativa. E estimativa sempre tem desvio. A terceira é definir um responsável pelo controle de estoque em cada turno. Quando todo mundo é responsável, no fim, ninguém é. Uma pessoa precisa acompanhar entradas, saídas, aberturas, perdas e ajustes. A quarta é criar um ritual semanal de resultado. Pode ser um painel simples na cozinha mostrando o CMV da semana, as perdas registradas, a comparação com a semana anterior. Quando a equipe enxerga resultado das próprias ações, o controle deixa de ser cobrança e vira rotina. Um cardápio mal planejado também gera desperdício. Ele cria insumos que giram pouco, produtos que vencem rápido, pratos com baixa margem e uma cozinha difícil de operar. Para analisar melhor o cardápio, podemos usar 4 grupos. O primeiro grupo são as estrelas. São os pratos com alta popularidade e alta margem. Esses pratos precisam estar sempre disponíveis. A ruptura aqui é uma perda grande, porque você deixa de vender o que tem maior potencial de resultado. O segundo grupo são os pratos batalha. Eles vendem muito, mas tem margem baixa. Aqui o cuidado precisa ser maior com a ficha técnica, porcionamento, fator de correção e preço. Um prato muito vendido com margem ruim drena resultado em escala. O terceiro grupo são os enigmas. São pratos com boa margem, mas baixa venda. Nesse caso, vale testar um destaque no cardápio, sugestão ativa da equipe ou reposicionamento. Mas se o prato exige insumos exclusivos e que não vendem, ele pode estar contribuindo para o vencimento e desperdício. O quarto grupo são os cães. São pratos com baixa venda e baixa margem. Eles precisam ser removidos, reformulados ou repensados. Eles ocupam estoque, complicam a operação e muitas vezes geram perdas sem entregar resultado. Cardápio bom não é o que tem mais opções, é o que vende melhor, gira melhor e protege melhor a margem. O fornecedor mais barato na nota pode ser o mais caro na operação. Isso acontece quando a qualidade é inconsistente, quando a entrega atrasa, quando o peso vem divergente e quando há reajuste sem aviso. Por isso, o fornecedor também precisa ser monitorado. Existem 4 indicadores importantes. O primeiro é conformidade de qualidade. Quantas entregas chegam dentro do padrão combinado? Se a qualidade cai, aumenta descarte, retrabalho e perda de rendimento. O segundo é a pontualidade. Atraso recorrente força a compra emergencial, troca de cardápio e improviso na operação. O terceiro é a acuracidade de quantidade. O que foi pedido precisa bater com o que foi entregue. Diferenças de peso, quantidade precisam ser conferidas e registradas. O quarto também é muito importante, que é a variação de preço. Todo reajuste precisa atualizar a ficha técnica imediatamente. Se o custo sobe e o preço de venda continua igual, você pode estar vendendo com margem menor sem perceber. Monitorar fornecedor não é só negociar preço, é entender quem realmente ajuda a proteger a sua operação. A tecnologia não substitui processo,
ela escala o processo. Depois que a operação entende onde perde, organiza estoque, ficha técnica, compras e rotina de equipe, um sistema integrado torna esse controle muito mais sustentável. Um sistema que conecta o PDV, estoque e financeiro consegue fazer 3 coisas que o controle manual dificilmente mantém na consistência. A primeira é a baixa automática de estoque a cada venda. Quando um pedido é registrado no PDV, os ingredientes da ficha técnica são descontados do estoque. Isso reduz atraso de lançamento, erro manual e surpresa no inventário. A segunda é o alerta antes da ruptura e antes do vencimento. O sistema mostra quando o insumo está chegando no estoque mínimo e quando o produto está próximo do vencimento. Assim, age antes de precisar tirar o item do cardápio ou jogar o produto fora. A terceira é a comparação entre CMV teórico e CMV real. Quando esses números divergem, o gestor consegue investigar onde está a diferença e qual insumo ou produto, turno ou processo que precisa ser olhado. Você para de trabalhar no escuro e começa a tomar decisões mais claras. O desperdício no food service não é inevitável. Ele é consequência de uma operação sem processo. E processo é algo que você pode começar e ajustar hoje. A sequência é simples. Primeiro, diagnóstico, depois processo e só então a tecnologia escala o controle. Uma semana registrando onde cada perda acontece já muda a forma como você enxerga a operação. Uma ficha técnica com fator de correção correto já muda a forma como você calcula o custo. Um estoque organizado com PVPS já reduz o produto vencido. Uma equipe treinada já diminui o erro de porcionamento, retrabalho e perda na produção. A margem que você quer recuperar já está dentro do seu negócio. Ela está no insumo que vence porque ninguém controla a validade, na porção que sai maior do que deveria, na compra emergencial feita mais cara, no estoque mínimo que nunca foi definido, na ficha técnica que não é seguida. Controlar desperdício não é simplesmente gastar menos, é deixar de perder o que você já pagou. Se você está começando, quer organizar o estoque, perdas e CMV, deixei uma planilha gratuita na descrição para te ajudar. Agora, se a sua operação já cresceu e controlar tudo isso manualmente virou uma dor de cabeça, conheça a Living e veja como automatizar esse processo.